Por que nós temos murmurado? Por que nós temos reclamado? Por que não temos confiado na promessa de Deus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Por que muitas das vezes a gente acaba querendo desistir da caminhada? Nós não somos cristãos, nós não cremos em Deus. Verdade, Senhor. Se nós cremos em Deus, então nós devemos confiar nele. Amém? Amém, Jesus. Aqui no capítulo 1, Deus está falando com Josué, porque naquele momento Josué tinha acabado de perder o seu mentor. Moisés tinha acabado de morrer e Josué, a partir dali, teria que guiar aquele povo. E eu creio que Josué, naquele momento, ele começou a temer, ele começou a pensar que não daria conta, né? Ele era um guerreiro muito poderoso, ele era alguém muito importante, era o braço direito de Moisés, só que quando ele perdeu o seu mentor, eu creio que ele começou a se questionar se ele daria conta de seguir, de levar o legado de Moisés e de guiar aquele povo. Aleluia, Jesus. Então Deus chama Josué para conversar, porque Deus ele já vinha trabalhando na vida de Josué há muito tempo. Josué, para quem não sabe, Josué se chamava Oséias e no certo momento da sua vida ele teve o seu nome mudado por Deus. Aleluia, Deus. E na nossa Bíblia Sagrada, algumas pessoas, Deus, quando ele começa a trabalhar na vida da pessoa, ele muda o nome da pessoa, né? Assim como foi com Saulo, que virou Paulo, assim como foi com Simão, que virou Pedro, né? Então Deus, no certo momento, ele mudou o nome de Oséias para Josué. E ele começou a trabalhar na vida de Josué e ele estava sempre ali ao lado de Josué. Aí Josué ia para as batalhas e Deus estava à frente, estava ali guiando ele. Então ele vencia todas as batalhas. Mas eu creio que naquele momento ali Josué ele deu uma esmorecida, ele ficou ali meio tristonho, achando que agora que eu não tenho mais meu mentor, não tenho mais aquele que cuidava de mim, que me guiava, porque Deus era quem guiava, mas ali Josué enxergava Moisés como seu guia também na terra, né? Porque Moisés recebia as orientações que vinha de Deus e passava para Josué. Então Deus chama Josué para conversar e começa a falar para ele. E Deus fala para Josué: ora, não te ordenei eu? Aleluia, Deus. Na Bíblia de vocês ele tem uma interrogação, não tem? Aqui na minha tem uma interrogação. Quando Deus fala isso para Josué, quando Deus nos fala isso, algumas traduções falam: não te mandei eu. Deus está falando, Deus ele está perguntando: eu não tenho sido claro o suficiente com as minhas palavras na tua vida? Aleluia, Jesus. Eu não tenho feito coisas suficientes para tu crer que eu sou o Deus da tua vida? Glória a Deus. Em outras palavras, Deus está nos falando: todos os livramentos que eu já fiz na tua vida não foi suficiente para tu crer que eu estou cuidando de ti? Todas as vezes que eu te livrei da morte, todas as vezes que eu não te deixei passar fome, Glória. todas as vezes que eu te livrei de uma enfermidade, não é o suficiente para que tu me glorifiques de todo o coração? Então, por que tu ainda tem murmurado? Por que você ainda tem reclamado? Porque você não confia no teu Deus. E aí Deus continua falando e ele diz: esforça-te. Esforça-te. Outras traduções falam: seja forte. Mas quando Deus está falando esforça-te, Ele está dizendo levanta-te. Aleluia, Deus! A palavra levanta, ela aparece conjugada na Bíblia Sagrada 533
levanta. E a palavra levanta-te aparece 71 vezes. Quando Deus curou aquele homem, Jesus não disse, você está curado. Jesus disse, levanta e anda. Aleluia. E quando aquele homem ouviu levanta e anda, e quando ele levantou, ele viu que estava curado. Jesus não tinha falado para ele, você está curado, levante-se e vá lá. Jesus só disse, levanta-te e anda. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quando Jesus foi ter com Jairo para falar sobre sua filha ali, e alguém chega e fala, a menina já morreu, não perturba mais o mestre. E um pouquinho na frente tem um versículo lá que Jesus fala para a menina, levanta-te. Ele não fala assim, eu estou te ressuscitando, você tem vida novamente. Ele diz, levanta-te. É preciso que a gente tenha uma atitude de ir buscar as bênçãos de Deus. É Glória. preciso que nós tenhamos atitude de correr atrás daquilo que Deus tem pra gente. Aleluia, é verdade. Não adianta eu ir lá pelas madrugadas, ficar a madrugada toda de joelho, e aí 7 horas da manhã eu acordo e eu sento lá no meu sofá, eu ligo a minha televisão, eu vou assistir um filme, vou assistir uma série, eu vou falar assim, não, Deus vai programar a minha vida. Porque durante a madrugada eu dobrei o meu joelho e eu fiz uma oração. A palavra oração ela é uma palavra composta por 2 palavras, que é orar mais ação. Aleluia, Deus. Não adianta nada eu orar se eu não tiver uma ação. Eu estou desempregado, eu vou orar para Deus abrir uma porta, mas eu vou levantar e vou fazer um currículo e vou sair batendo de loja em loja, entregando meu currículo, para que eu possa conseguir um emprego. Aleluia. Eu estou com uma enfermidade, eu vou orar para Deus me curar, mas eu vou me levantar e vou correr até o hospital regional e orar para o enfermeiro Ronaldo estar lá para ter um bom atendimento. Você tem que orar para Deus e pedir que o enfermeiro Ronaldo também esteja lá, que esteja um médico de bom coração para te atender, para que através daquele médico você receba a cura que foi dada por Deus. Aleluia, Louvado seja Deus. Se eu estou passando por uma necessidade, eu tenho que orar a Deus, mas eu tenho que buscar um meio de eu sair daquela necessidade. Glória. Por isso que Deus fala, esforça-te. Esforça-te para alcançar as bênçãos, esforça-te para fazer a obra de Deus, esforça-te para te manter firme no caminho. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. E aí Deus segue falando, ele fala, e tem bom ânimo. Meu querido, a vida do cristão, ela não é só alegria, a vida do cristão não é só bonança, a vida do cristão ela é cheia de lutas, ela é cheia de altos e baixos. Mas o que Deus está nos dizendo é que nós tenhamos bom ânimo. Glória a Deus. As lutas vão vir, as aflições vão vir, as perseguições vão vir, mas que nós possamos ter bom ânimo. Jesus nos diz, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Então nós temos que ter na nossa consciência que nós vamos passar por luta, que nós vamos passar por situações que a gente vai achar que não tem jeito, mas que a gente tenha bom ânimo em crer que o nosso Deus, Ele está trabalhando e que aquilo é só algo passageiro. Aleluia, Deus. Que nós possamos ter bom ânimo, que nós possamos ter alegria. Glória Tem a Deus. cristão que você passa aí por ele na rua, paz do Senhor, irmão, ele é paz do Senhor, parece que não tem ânimo para viver. Eita, Jesus. Meu Deus. Que cristão é tu que não tem ânimo para a vida, tu não crê no Deus que tu serve. Aí você passa pela pessoa, ela está o tempo todo com a cara fechada, a pessoa não dá um sorriso. Aleluia. Seja alegre, acorde pela manhã, dá bom dia para os pássaros, dá bom dia para o Espírito Santo. Grita para o seu vizinho, fala bom dia vizinho, seu vizinho não gosta de ti, aí tu grita mais alto ainda.
Aí tu coloca um louvor e começa a louvar, mesmo que tu não saiba, mas tu grita, tu acompanha a letra lá e viva feliz. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Ah, irmão, mas tu não sabe a luta que eu estou passando, tu não sabe o perrengue que eu estou passando, meu querido. Eu passo por perrengue todos os dias, eu estou passando por uma provação há muito tempo e mesmo assim eu não desanimo. Aleluia. Eu estava conversando com a pastora hoje sobre uma situação aí de mercado. É uma tristeza assim, se a gente for parar para pensar, mas eu estava comentando que a gente não faz a compra de mercado, aquela compra do mês inteiro, desde o de janeiro. Mas não falta comida na minha casa. Todo dia tem um arroz, tem um feijão, tem um ovo, tem uma salsicha. Glória a Deus. De vez em quando tem uma carnezinha, tem um frango. Esses dias meu vizinho me deu um peixe, o Ezequiel também deu uns peixes lá, umas traídas, tem umas traídas lá no congelador. Peixe é uma delícia. Convida Eu não tenho dinheiro para me comprar aquele lanche para passar o mês todo, mas todo dia eu tenho alguma coisa para me comer. Então eu me alegro em Deus por isso, porque Ele tem me sustentado. Aleluia. Então ter bom ânimo é isso, é mesmo que você está difícil, mas Deus está sustentando todo dia. Tem o café da manhã, tem o almoço, tem a janta. Você está com sua família, todo mundo está com saúde. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. E aí Deus ele nos fala, não temas, não tenha medo. A palavra de Deus nos fala que Deus ele não nos deu espírito de covardia. Espírito de Aleluia, ousadia. Deus. Então que nós não venhamos a ter medo de fazer a obra de Deus, de servir a Deus, de acreditar que Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer tudo nas nossas vidas. Glória a Jesus. Eu morri de medo de subir no púlpito para falar de Jesus, porque eu sempre achava que eu ia gaguejar, que eu não ia conseguir decorrer sobre a palavra, que eu não ia conseguir falar. Deus não deu espírito de temor. Mas eu entendi que não sou eu que falo, que é o Espírito Santo que vai trazendo as palavras. Eu lembro da primeira vez que eu subi aqui para pregar, eu preguei aqui sobre Estevão e eu fiz um esboço de 4 folhas. E aí eu li praticamente a pregação toda, né? Porque eu tinha medo de esquecer as palavras. Então, né? Hoje meu esboço, deu a metade de uma folha. Aleluia, Jesus. E eu não estou nem lendo aqui, ainda nem comecei a ler. Se precisar ler. Mas eu morria de medo de fazer algo para Deus. E depois eu fui parar para pensar, eu falei, enquanto eu tiver medo, eu não vou conseguir fazer nada para Deus, eu não vou conseguir. Eita glória! Eu não vou conseguir fazer um teatro, eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir motivar quem está perto de mim. Então que nós não possamos viver com medo de fazer as coisas de Deus, que nós não tenhamos medo de Aleluia, Jesus. seguir naquilo que Deus nos manda. Verdade, Senhor. Deus falou para minha esposa lá em 2021, quando a gente estava numa turbulência lá, que eu estava desgarrado da vida, jogado lá no mundão, Satanás tomando conta da minha vida, e Deus falou para ela, deixa ele aí, vai lá para Guajaramirim, e lá eu vou trabalhar na tua vida e vou trabalhar na vida dele aqui, porque eu quem sustento. Então ela não teve medo, ela me deixou lá e ela veio, e ela não tinha nem onde morar, ela veio, pegou uma casa ali emprestada da mãe dela, a gente está lá até hoje, né? E ela veio sem dinheiro, sem trabalho, sem nada, e ela confiou em Deus, do que Deus disse, ela não teve medo. Aleluia. E Deus trabalhou na vida dela aqui, e Deus trabalhou na minha vida. Deus trabalhou na vida dela, trazendo ela de volta para a igreja, trazendo ela de volta para pregar, para falar, e Deus trabalhou na minha vida, tirando emprego, tirando casa, tirando tudo que eu tinha. Porque Deus trabalha dessa forma também na nossa vida. Porque eu estava com um bom salário, eu tinha um carro e eu estava achando que eu era autossuficiente.
que eu não precisava de Deus, que eu me sustentava. Aí Deus falou: quem cuida de ti sou eu, quem te sustenta sou eu, tu não sobrevive sozinho. Deixa eu tirar o que tu tem para ver se tu consegue passar um dia. Aleluia. Né? Então Deus trabalhou na minha vida, e aí Deus falou que tinha uma obra na minha vida aqui em Guajará-Mirim. E eu fiquei aqui em Guajará-Mirim um ano, pouco mais de um ano, desempregado. Saía todos os dias atrás de emprego e não conseguia. E praticamente todos os dias alguém me ligava de Porto Velho e falava: se tu vir para cá, eu consigo um emprego para ti na Câmara de Vereadores, eu consigo um emprego para ti na Prefeitura, eu consigo um emprego na empresa tal. Praticamente toda semana alguém me oferecia um emprego com um bom salário em Porto Velho. Mas eu falei: não, Deus disse que tem algo para mim aqui, então eu vou esperar. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos paralisa. Então que nós não venhamos a ter medo. E aí Deus, ele continua falando, ele fala, para não ter medo, ele fala: não te espantes. O que Deus quer falar com isso, meu querido? Não te espante, porque enquanto você estiver fazendo a obra, vai ter levante sobre a tua vida. Vai ter pessoas querendo te derrubar, vai ter pessoas querendo te passar para trás, vai ter pessoas querendo que tu volte lá para o lamaçal do pecado. Esses dias atrás, eu acredito que a maioria dos irmãos lembra, né, que foi feita uma oração e que foi revelado aqui que alguém tinha feito uma macumba para tirar minha vida. E eu fui fazer uma oração e eu falei com Deus, Deus, mas eu não faço mal para ninguém, eu nem falo mal da vida de ninguém. Por que alguém teria ódio de mim a ponto de querer me matar? Deus falou: você faz a minha obra. E tem muita gente que serve a Satanás que não gosta de quem faz a obra. Então os levantes, eles vão vir sobre a tua vida, as perseguições vão vir. Vai ter a pessoa, teu vizinho lá que vai estar te infernizando, vai ter um parente teu, um familiar teu, vai ter alguém que vai estar ali querendo tirar a tua paz. Deus, ele fala: não te espantes. Não te espantes. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. E aí Deus, ele fala assim: porque Yahvé, o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, ele está deixando bem claro que é Ele que está falando contigo. Não é o diácono Cleito, não é o bispo Sérgio, não é a diaconisa Andressa, não é o evangelista Ronaldo que está aqui falando, é Deus que está falando contigo. Quando ele fala assim, te conserta através da boca do profeta, ele está falando contigo. Quando ele fala assim, não faz isso através da boca do profeta, é ele que está falando contigo. Aleluia. É o Senhor teu Deus quem fala contigo a todo momento. Quando ele te diz: não vá por esse caminho, quando você diz assim: eu escutei uma voz na minha cabeça, é o Senhor teu Deus que está falando ao teu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, Deus, ele tem falado conosco a todo momento. Ele tem nos orientado a todo momento. E muitas das vezes nós não ouvimos. E ainda até questionamos quando alguém vem aqui e entrega uma profecia e você questiona, fala: isso não é de Deus, isso não é para mim. Ou então fala assim: essa profecia era para o irmão que não está no culto hoje. Se você está ouvindo é porque era para você. Se fosse para o irmão, o pregador ia lá na casa dele e entregava para ele. Mesmo ele tendo faltado o culto, se era para ele, ia chegar até ele. Se você está ouvindo, então porque era para você, porque Deus quer falar com você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. E aí Deus fala: porque o Senhor teu Deus está contigo. Porque nós nunca estamos sozinhos.
Mesmo quando a gente está naquela situação mais difícil e você para e pensa assim, ah, Deus me abandonou. Não, Ele não te abandonou. Ele está trabalhando na tua vida, Ele está te lapidando, Ele está te preparando. Aleluia, Deus. Aleluia. Quem já viu uma imagem que há duas pessoas andando no deserto, duas pegadas na areia e de repente só tem uma pegada na areia? E aí tem uma frase que diz que muita gente pode imaginar que a pessoa ficou sozinha e Deus abandonou ela no deserto. Na verdade, quando você está mais fraco, Deus te pega no colo e te carrega pelo deserto. Glória a Deus. Então você nunca está sozinho, Deus está sempre contigo. Ele está sempre contigo, cuidando, te protegendo, te sustentando. Aleluia. E Deus, Ele fala assim, Ele estará contigo por onde quer que andares. Não importa qual é o local que você está, Deus vai estar contigo. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, Deus estará contigo. Aleluia. Ainda que te jogue na fornalha ardente de fogo, Deus estará contigo. Ainda que te jogue na cova dos leões, Ele estará contigo. Aleluia, Jesus. Ele estará contigo, cuidando de ti, te protegendo. E a palavra de Deus nos diz que quando passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. E quando passarmos pelas águas, as águas não nos afogarão. Aleluia. Porque o Senhor nosso Deus, Ele está sempre conosco. Oh, Jesus. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiaram em Deus quando eles disseram: lance-nos na fornalha, pois nós não deixaremos de adorar o nosso Deus, não adoraremos a outro Deus. Aleluia, Deus. E eles creram, e se nosso Deus tiver que nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele assim quiser, Ele nos livrará. Aleluia. Então, se você está hoje numa luta, se Deus assim quiser, Ele vai te fazer vencer essa luta. Se você está numa provação, se Deus assim quiser, você vai ser aprovado. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nós temos a mania de achar que Deus está nos dando fardo que não era para nós. Mas Deus, Ele não dá um fardo que nós não possamos carregar. Ele não nos dá uma batalha onde a gente não tenha condições de batalhar e vencer. Ele não nos dá uma prova que nós não temos condição de ser aprovado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Confia em Deus. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele agir. Deixa Ele ir à frente dos teus projetos. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos não murmurar, mas sim confiar no nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então, quando Josué ele confiou, ele ouviu as palavras de Deus, então ele adentrou sobre a terra de Canaã, e ali ele dominou sobre aquela terra, conquistou aquela terra, venceu todas as batalhas que tinham por vir. E assim foram com todos os homens que confiaram em Deus, com todos os grandes profetas da palavra que confiaram em Deus. Deus foi à frente. Como diz o louvor, Deus vai à frente abrindo os caminhos. Aleluia.
Então que nós venhamos viver com mais ânimo, que nós venhamos viver com mais alegria, que nós possamos confiar mais e mais no nosso Deus. Verdade. Aleluia, Jesus. Eu não sei a luta de nenhum de vocês não sabem a minha luta, mas Deus sabe das nossas lutas. Deus sabe das nossas aflições. Aleluia, Jesus. Aleluia. E muitas das vezes nós só fazemos coisas que desagradam ao coração de Deus. Só abrir um parênteses aqui, a Karen falou lá no início, né, sobre coisas que a gente faz para gritando música do mundo, ou fazer alguma coisa que é do mundo. Né? E quando você olha lá para o mundo, eles não fazem nada que não é daquilo que eles seguem. Quem assiste futebol aí? Quem já viu a torcida do Flamengo cantando o hino do Vasco? Quem já viu a torcida do São Paulo cantando o hino do Corinthians? Eles não fazem isso, porque eles são fiéis àquilo que eles seguem. E por que nós cristãos estamos lá colocando música do mundo no estado, estamos cantando, estamos dançando? Aleluia, Deus. Fazendo coisas que desagradam a Deus. E quando Deus fala para a gente confiar nele, para a gente crer que ele vai resolver a situação, a gente não crê, a gente não confia, a gente começa a murmurar. Então, meu querido, o que eu tenho para dizer para você hoje é que se você tem pensado em desistir, tira esse pensamento do seu coração. Se você tem murmurado a partir de hoje, não murmure mais. Se você tem reclamado das provações que Deus tem colocado na tua vida, pare de reclamar. Aleluia, Deus. Porque se Deus colocou algo na tua vida, é porque Ele quer te preparar para algo maior. Aleluia, Jesus. Ninguém recebe um cargo se não estiver preparado. Aleluia. Glória a Deus. Os empreendedores, eles falam que se uma pessoa não tiver capacitada para administrar uma fortuna, ela não pode receber uma fortuna, porque ela vai receber e ela vai gastar em um mês, um ano. Então Deus ele não vai colocar algo nas tuas mãos se tu não estiver preparado. Então se tu está passando por uma prova hoje, tenha na tua mente, no teu coração, que você está passando por um processo de preparação, para que você possa receber a vitória de Deus Todo-Poderoso na sua vida. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Essa palavra que eu queria trazer para a